Fala! Eu sou o Bruno Neres do Responde Aí e hoje nós vamos bater um papo sobre introdução a funções vetoriais. Bom, vamos começar pensando no seguinte. Imagina que eu tenho essa função vetorial g de x, y, z igual a x mais y mais z e 2x mais y mais 3z. Bom, antes de mais nada, vamos entender o que está acontecendo aqui. Essa é uma função vetorial que pega três variáveis. Quais variáveis são essas? X, y e z, e transforma em um vetor com duas componentes. A primeira componente é x mais y mais z, e a segunda componente é a 2x mais y mais 3z. Tranquilo? Então, essa primeira componente, a gente pode identificar uma função que dá essa primeira componente, não é verdade? A primeira componente é dada por x mais y mais z. Então, g1, que é a função que dá a primeira componente, vai ser x mais y mais z. Tranquilo? Bom, e a função que dá a segunda componente, qual é? A gente chama de g2, é igual a 2x mais y mais 3z. Tranquilo? Então, de maneira geral, uma forma de a gente falar de função vetorial é a seguinte, é falar que g é uma função do R. 3, por quê? Porque ela pega três variáveis no R2, porque ela transforma em um vetor com duas componentes. Tranquilo? Então vamos ver um segundo exemplo aqui, para a gente entender um pouco melhor. A gente tem a função vetorial h de x, y igual x mais y, x menos y e x vezes y. Vamos entender o que está acontecendo. Essa função vetorial está pegando duas variáveis. Que variáveis são essas? X e y, e está transformando em um vetor com três componentes. A primeira componente é x mais y, a segunda x menos y e a terceira x vezes y. Então, qual a função que dá a primeira componente? X mais y. A gente chama isso de h1. E a função que dá a segunda componente? X menos y. A gente chama de h2. E a função que dá a terceira componente, x vezes y, a gente chama de h3. Então, uma forma de a gente expressar a função vetorial h é dizer que ela é uma função vetorial do R2, porque ela pega duas variáveis, as variáveis x e y, uma função vetorial do R2 no R3, porque ela transforma em um vetor com três componentes. Tranquilo? Então, generalizando, uma função vetorial, ela pega n variáveis, tá? x1, x2, xn, ela pega n variáveis e transforma em um vetor com m componentes. Tranquilo? Então, ela está pegando essas n variáveis aqui, x1, x2 e xn, e está transformando em um vetor com m componentes. A primeira componente é f1, a segunda é f2 e a última é fm. Beleza? Então, como é que a gente pode expressar essa função vetorial f? Ela é do R n, porque está pegando n variáveis, é uma função vetorial do Rn no Rm. Por quê? Porque está transformando em um vetor com m componentes. Tranquilo? Uma outra forma de expressar isso, para não ter que ficar escrevendo x1, x2, xn, é chamar esse x1, x2, xn de x1. Então, se a gente chamar isso de x1, a gente vai ter essa função aqui, né? Essa função vetorial f de x1 igual a f1 de x1, f2 de x1 e até fm de x1. Bom, e agora uma outra parte muito importante de funções vetoriais é a respeito do seu domínio. Então, imagina que a gente tem a seguinte função vetorial. f de xy igual a raiz quadrada de 25 menos x ao quadrado menos y ao quadrado
raiz disso tudo, né? E a segunda componente é x mais y. Então, quem é f1? É a função que dá a primeira coordenada. Raiz quadrada de 25 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. E quem é f2 é x mais y. Então, para a gente achar o domínio dessa função vetorial, o que a gente vai fazer? A gente primeiro tem que achar o domínio de cada uma das suas componentes, porque para a função vetorial estar bem definida, todas as componentes têm que estar bem definidas. Então, vamos começar encontrando o domínio de f1. O que é um domínio de f1? A gente sabe que o que está dentro da raiz quadrada tem que ser maior ou igual a zero. Ou seja, 25 menos x ao quadrado menos y ao quadrado maior ou igual a zero. Daqui, a gente tem que o domínio vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 25. E agora o que a gente faz? A gente acha o domínio de f2, que é a segunda componente. Então, a função é x mais y. O domínio dela é x, y pertencente a R2, tá? Porque a gente não tem nenhuma restrição aqui. Então, como que vai ficar o domínio da função inteira, da função vetorial toda? O domínio da função vetorial toda vai ser dado pela interseção dos domínios. Vai ser o domínio de f1 interseção com o domínio de f2. Tá? Então, quem é o domínio de f? Vamos fazer. O domínio de f é x, y existente em R2, tal que esse é o domínio de f2, só que tem que ser interseção com o domínio de f1, tal que x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 25. Então, esse é o domínio da nossa função vetorial. Tranquilo? Mas a gente ainda pode esboçar ele. E como vai ficar o esboço dele? Vai ficar a circunferência de raio 5 com centro em 0, 0 e seu interior. Isso corresponde a x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 25. Tranquilo? Então, sempre que a gente tiver que determinar o domínio de uma função vetorial, a gente sempre tem que observar as frações, para garantir que o denominador é diferente de zero, as raízes de índice par. Por quê? Porque tudo que tiver dentro delas tem que ser maior ou igual a zero. E o logaritmo. Por quê? O que tiver dentro do logaritmo tem que ser maior do que zero. Então, é importante ficar atento a essas coisas. E para terminar, a gente vai falar de imagem de função vetorial. Imagina que a gente tem a função vetorial f de x, y igual a x, y e raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, para a gente encontrar a imagem de uma função vetorial, a gente tem que tentar relacionar as suas coordenadas, tá? Então, imagina que a gente vai chamar de z a terceira componente, como a gente está acostumado. Então, quem é z? É exatamente aqui a terceira componente, z igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. E o que é isso? Na verdade, se a gente for parar para observar, isso é a parte superior de um cone circular. Então, quem é a imagem da função vetorial? Está aqui. É a parte superior desse cone circular. E aí? Esse vídeo te ajudou? Responde aí!